Existe um provérbio mexicano que diz: não peça pão ao diabo e nem o aceite das mãos da morte. A travessia do cemitério. Pedro e Lucas eram melhores amigos desde a infância. Cresceram juntos, compartilhando risadas, sonhos e aventuras. Mas tudo mudou um dia, quando Isabela, a nova garota da escola, entrou em suas vidas. Com uma beleza cativante e um sorriso encantador, ela rapidamente se tornou o centro das atenções e o objeto do desejo de ambos os rapazes. Ela estudava em outra sala da escola, e eles passavam sempre pelo corredor na esperança de vê-la. Ela então, de longe, acenava sorrindo, e os dois ficavam na porta plantados por alguns segundos sorrindo de volta. E os outros alunos começavam a rir quando percebiam. Em poucos dias, se tornaram amigos. Os três. Entretanto, a proximidade com Isabela começou a gerar um tipo de disputa entre os dois amigos. Pedro era impetuoso e estava disposto a arriscar tudo pela atenção de Isabela. Já o melhor amigo dele, também. Apaixonado por Isabela, o tímido e gentil Lucas não hesitou em tentar conquistar a colega. Aos poucos, Pedro e Lucas começaram a competir pela atenção dela, cada um tentando impressioná-la, ora com gestos românticos, outra hora com demonstrações de afeto. No entanto, a rivalidade entre os dois começou a crescer, sendo alimentada pela crescente tensão e pelo ciúme. Isabela, intrigada com a disputa entre eles, decidiu propor um desafio incomum para determinar quem ela escolheria para ser seu namorado. Um tipo de jogo para testar a coragem e o comprometimento dos dois pretendentes. Um jogo a que ela chamava o desafio do cemitério. Em uma noite particularmente sombria, ela convidou Pedro e Lucas para encontrá-la no cemitério da cidade pouco antes da meia-noite. Eles não entenderam nada a princípio, mas foram até lá a fim de encontrá-la. E como sabemos, ela tinha um desafio em mente e o lançou assim que chegaram. Quem tivesse a coragem de atravessar o cemitério e chegar ao outro lado seria o escolhido para ser seu namorado. E tinha um detalhe: eles deveriam tocar a lápide do último túmulo e mostrar a mão suja de pó. Essa seria a prova de que realmente tinham cumprido o desafio até o final. Os dois amigos, ao ouvirem isso, ficaram surpresos e um pouco assustados. Porém, como estavam os dois determinados a conquistar Isabela, aceitaram de pronto o desafio, mesmo supondo os sustos que os aguardavam. À meia-noite em ponto, Pedro e Lucas se encontravam diante dos portões, do lar dos mortos, prontos para começar o desafio. Isabela, então, acenou de longe, com aquele mesmo sorriso travesso que dirigia a eles quando passavam pelo corredor da escola. Os meninos acenaram de volta e, estimulados pela presença dela, iniciaram a travessia. Pedro era corajoso e sabia que sua atitude iria intimidar Lucas a desistir. Entretanto, Lucas, ainda que estivesse hesitante, decidiu provar ao amigo que ele estava enganado ao tomá-lo por medroso. E dessa forma, seguiram os dois juntos, rumo a completar o tal desafio do cemitério. A noite estava silenciosa, com uma atmosfera austera e carregada de presságios. Pelo menos a princípio, não se ouvia nenhum pio de animal, como se todo e qualquer sinal de vida humana houvesse terminado ao passarem por aquele portão. Entretanto, essa suposta quietude durou pouco. À medida que avançavam pelas sepulturas sombrias e pelos túmulos silenciosos, eram confrontados por uma série de ruídos assustadores, incluindo que poderiam ser ilusões criadas pelo medo. Havia sons inexplicáveis e sombras que pareciam se mover por conta própria. Determinados em não mostrar medo um ao outro e de conquistar Isabela, claro, os impulsionava a continuar avançando, mesmo quando o medo ameaçava consumi-los. Enquanto atravessavam o cemitério, Pedro e Lucas se viam forçados a enfrentar os terrores mais profundos e segredos mais sombrios daquele lugar, mas dessa última parte eles ainda não sabiam. De repente, a temperatura à sua volta começou a mudar. Se sentiram confrontados por uma brisa fria que a cada passo parecia se tornar cada vez mais gelada, e o tremor que causava dificultava o andar. Nesse momento, eles começam
ainda que em segredo, a questionar suas próprias motivações e desejos. Enquanto isso, lá fora, Isabela observava de longe, testemunhando a coragem e a determinação dos dois rapazes, com um misto de prazer e ansiedade. E ficou assim, até vê-los sumir nas sombras da cidade dos mortos. No auge da jornada, quando chegaram ao último túmulo, e portanto haviam completado a primeira parte do desafio, agora só faltava voltar. Eles lembraram que tinha a parte de encostar a mão na lápide, a fim de sujá-la de pó, né? Só assim provaria que tinham completado a prova. Entretanto, ao se aproximarem, perceberam que havia escrito na lápide uma inscrição típica desses lugares, com uma pequena foto gravada em porcelana. Mal se enxergava com a luz fraca do celular, mas ainda assim, eles leram bem claramente a frase: "Descanse em paz, Isabela Montenegro", e a data da morte. Mas isso não foi o que mais impressionou. Na foto, se via claramente o rosto de Isabela, aquela mesma Isabela que os esperava do lado de fora do cemitério. Nesse momento, Pedro e Lucas sentiram um golpe no estômago. Recuaram atordoados e sem fôlego, no mesmo instante em que a bateria do celular acabou e os dois mergulharam na mais completa escuridão. "Não seja trouxa, Lucas. Isso não passa de uma brincadeira de Isabela", disse Pedro, tentando convencer mais a si mesmo que ao amigo. Lucas, por sua vez, debatia-se contra outras sepulturas, arrastando o amigo para longe pelo braço, sem conseguir falar nada. Mas apesar do susto e das diferentes reações de cada um, os dois entenderam que havia segredos enterrados ali. E isso pôs em xeque a lógica do que estava acontecendo e os sentimentos dos dois rapazes por Isabela. Independente de qual fosse a explicação para aquilo, os dois se sentiam agora unidos, ainda que pelo terror ou pelo papel de bobos que estavam fazendo. Enquanto o cemitério se tornava o cenário de uma batalha emocional e espiritual, Pedro e Lucas enfrentaram uma estrada difícil no caminho de volta. O breu era completo, o terreno acidentado e, ainda por cima, as pernas estavam trêmulas, impedindo que eles pudessem correr. Dizem que o tempo do medo é infinitamente mais extenso que o tempo comum. Dessa forma, ao finalmente emergirem da cidade dos mortos, isto é, quando saíram do cemitério, Pedro e Lucas ainda não acreditavam haver conseguido e nem entendiam como poderia ter sido tão mais longo o caminho se a distância era a mesma. Durante a eternidade que durou a volta da travessia, eles assistiram como em um sonho ou um pesadelo todas as interações que eles tiveram com Isabela desde a primeira vez que a viram, ou melhor, com o fantasma de Isabela. Quando eles passavam pelo corredor, acreditando que ela acenava sorrindo, os outros alunos riam ao perceber que eles acenavam para uma cadeira vazia. Afinal, só eles viam Isabela. Aliás, quem ela era e há quanto tempo vagava por aquela escola? Nunca saberiam. Ela não falava muito sobre si e desconversou quando perguntaram certa vez onde ela morava. Ela estudava em outra sala da escola, uma sala que, em princípio, se mantinha trancada, mesmo depois da reforma da escola por causa de um incêndio. E quando estavam prestes a descobrir os detalhes dessa tragédia, que havia vitimado alguns alunos de sua escola, conforme se sabia, mas que ninguém comentava, a travessia terminou e eles avistaram o portão do cemitério. Lá fora, Isabela os aguardava com um meio sorriso, como se adivinhasse o que eles haviam descoberto. Pedro, a despeito do seu temperamento valente, empalideceu. Já Lucas confrontou Isabela com as revelações que descobriram, mostrando uma coragem que faltou mesmo a Pedro naquele instante. A morta, reconhecendo o terror nos olhos dos dois, começou tranquilamente a revelar suas verdadeiras motivações. Estava morta há muitos anos, desde o incêndio na escola, e gostava de perambular pelos corredores, em busca de uma companhia em seu novo lar. Porém, o escolhido precisaria concordar com ela. Havia um critério a ser cumprido para selar o acordo. Nesse instante, os amigos responderam, juntos ao mesmo tempo, que nenhum dos dois aceitaria tal acordo. Entretanto, a morta, sorrindo de forma travessa, explicou que já não estava na mão deles decidir isso. Afinal,
o critério já estava cumprido. Seria aquele que tivesse a mão marcada pelo pó de sua sepultura. Este seria o eleito, e agora pertenceria a ela. Assim sendo, iria imediatamente acompanhá-la no túmulo. Os meninos recuaram estarrecidos e olharam as mãos. Estavam limpas. Só aí suspiraram de alívio, lembrando que, afinal, no susto pela descoberta, eles recuaram sem tocar a lápide, o que implica em dizer que nenhum dos dois havia condenado o próprio destino. Isso concluiu a disputa, selando o resultado da competição pelo coração de Isabela, até porque Isabela nem mesmo tinha um coração, posto que estava morta. E nesse instante, ela se desfez em pó, e uma ventania fria e súbita varreu-a para os confins do cemitério. Mas mesmo enquanto o sol começou a nascer sobre a cidade adormecida, o mistério e a magia daquele lugar continuaram a ecoar no coração dos dois amigos, lembrando-os de que algumas histórias nunca realmente terminam. Bom, gente, por hoje é isso. Missão cumprida, a história está contada. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa like, comenta se você gostou, se você curte mais esse tipo de história de terror com fantasma ou lobisomem, enfim. A gente está sempre aqui com o maior gosto para saber o que vocês preferem, o que mais agrada. Aproveito para convidar vocês a darem uma olhadinha nas outras histórias do canal, terror com humor, terror com aventura, a série das 3 Irmãs Pistoleiras, também da Scarlett, Rainha das Ladras. No mais, obrigada pela companhia, um abraço para todo mundo e a gente se vê na próxima história. Até lá!